a tendência de o jornalista virar protagonista se agudizou agora nesses tempos de redes sociais e internet. As pessoas estão interessadas em opinião, em emitir opinião, e isso acho que é um problema realmente. Eu sou da escola do Sidney, sigo muitos dos conselhos dele no livro. A gente tem que tentar trazer para a audiência, para o leitor, o máximo do que a gente conseguir perto da verdade, né? Sempre é uma discussão que há no jornalismo de que a verdade, a objetividade são questões, são valores um pouco esotéricos e não muito concretos. Mas há uma possibilidade de se aproximar da realidade. Quanto menos você interferir com suas crenças, isso vai ser mais eficiente. Se despir das suas verdades e ouvir. Eu concordo, principalmente nesses tempos de supervalorização das redes sociais. Eu estou falando agora com uma certa proximidade, porque eu, depois de tanto tempo de carreira, hoje sou uma colunista, uma blogueira, cuido preferencialmente de temas econômicos no Estadão, mas acho que há um excesso realmente de colocação e de protagonismo dos jornalistas, isso não só na economia, mas no jornalismo em geral. Todo mundo se sente à vontade para dar suas opiniões e para se colocar diante da notícia. E eu particularmente acho que mesmo em colunas, em artigos onde a opinião e onde a presença do autor é importante, aliás é o que faz a diferença, deve se basear muito nos fatos, na interpretação dos fatos e se colocar menos como a estrela, menos o que eu acho, menos o achismo e a sua posição em relação aos fatos e mais uma tentativa de contextualizar esses fatos. Eu acredito que concordo com você, existe uma demanda, quer dizer, essa espetacularização da notícia não surge à toa, né? Então, por exemplo, no jornalismo econômico, que também se tornou uma commodity com os meios digitais, a demanda passou a ser por opinião e interpretação. Mais interpretação e opinião, mas a fronteira é meio tênue. E hoje em dia, as pessoas, o básico dos fatos que estão acontecendo, elas têm imediatamente. É que elas querem, primeiro, o contexto, e segundo, o que isso significa, e terceiro, o que isso possa indicar sobre os acontecimentos futuros. E nessa hora, o especialista vira uma estrela, querendo ou não, né? E a opinião dele passa a ser muito demandada. Há bons especialistas, há péssimos especialistas, e aí é do jogo. E os jornais, com o qual eu trabalho pelo menos, a gente faz uma triagem, até uma diferenciação, quando possível, gráfica do que é uma opinião, o que é um fato objetivo. O fato objetivo é o senhor absoluto. Eu acho o seguinte, que o divisor de águas com relação ao protagonismo é o fim da ditadura, porque o jornalismo econômico que começou nos anos 50 foi maximizado e virou uma coisa importante, quase que o cartão de visita da imprensa escrita na ditadura, onde se abria as páginas para as fontes governamentais. E fora, exceto algumas poucas entrevistas com Mário Henrique Simonsen, com Delfim Neto, onde, pelo lado acadêmico deles, eles exerciam um contraditório também na fala deles. Acho que a imagem mais fulgurante disso é a questão da divisão do bolo, né? Que ficou uma imagem de se é antes ou se é depois. Você encontrava ainda uma discussão econômica, mas o resto era simplesmente propaganda. O jornalismo econômico era propaganda. Da ditadura, os jornalistas saem com as unhas afiadas. E começa um outro tipo de jornalismo, onde a presença do jornalista começa a ser personalizada, e de formas até radicais, onde o jornalismo a opinião do jornalista é o centro da matéria. Quer dizer, então, nesse sentido, o protagonismo ainda vai ficar viralizado com a questão das mídias sociais. Aí
Só complementando um pouco até o que você falou e o que o Campos colocou, há de fato uma demanda e inclusive um interesse do leitor que ele já procura quais os colunistas que se afinam com quem ele pensa e com quem ele tem, com quem ele sente mais segurança na leitura e se dirige a eles porque a opinião deles e a interpretação dos fatos na visão desses jornalistas fica claro nos seus artigos, nos seus posts. Então isso realmente há uma demanda. Uma coisa alimenta a outra, mas de qualquer maneira acho que a gente tem que cuidar para que não haja exageros nessa... É a tese da pós-verdade, né? E da câmara de eco, que você só vê e só ouve que você realmente acredita. É um problema que a imprensa está enfrentando e a sociedade, na verdade, está enfrentando. Que faz com que as pessoas se surpreendam, nossa, mas o mundo, quando vem uma votação, ou seja a votação do Trump, seja mesmo nas eleições aqui, nossa, mas esse mundo que eu vejo não se refletiu nas urnas, não se refletiu porque o meu mundo ele é formado daquelas opiniões muito parecidas com a minha, esse é um problema.